A gente está cansado de mentira. É o tempo inteiro mentira em cima de mentira. Eu comecei a me manifestar aí para as ruas porque eu acredito na mudança. E político mentiroso não serve para nada, não serve para destruir o nosso estado e o nosso país. A gente vê o Bolsonaro. O Bolsonaro falou a verdade o tempo inteiro. É papo reto, não tem enrolação de um lado ou de outro, né? Na pandemia, tudo aquilo que ele disse, apesar de toda a mídia ficar contra ele, tudo foi comprovado e ele tinha razão. A gente tem que lembrar que o Eduardo Leite trancou os gaúchos em casa, fechou as gôndolas de supermercado com a audácia de dizer quem que era, o que não era essencial. E lembrando que a pessoa que estava de responsável, o Pedro Halal, se filiou ao PT. Lembram daquele mapinha todo colorido de Faber-Castell que eles fizeram? Não estavam preocupados com o bem-estar do pai de família, da pessoa que tem que trabalhar todos os dias. Eles estavam preocupados em cumprir uma agenda, porque não salvaram vidas. Muito pelo contrário, vocês devem lembrar que o Eduardo Leite disse que não adiantava colocar mais dinheiro na UTI, porque afinal de contas 60% das pessoas iam morrer de qualquer forma. Foi isso? Isso é preocupação com o povo gaúcho? Não é preocupação. Isso é preocupação com o status, com aparecer. Ele fez isso o tempo inteiro, de querer bater no presidente Bolsonaro. Olha a audácia desse cara, o tempo inteiro batendo. Só que tem uma coisa, ele não fala a verdade. O Bolsonaro fala a verdade. Muita gente surfou a onda em 2018, querendo dizer que estavam do mesmo lado pela mesma causa. E a gente está vendo que não estavam, que não defendiam os mesmos princípios e os mesmos valores. Deus, pátria, família e liberdade. Pessoas que se colocaram contra o presidente da República. E eu não coloco aqui o Bolsonaro como sendo a figura dele, mas o Bolsonaro que representa o povo. As pessoas mais simples. Ele estava todo o tempo preocupado com o bem-estar da população. Aqueles que não têm voz para defender. Aquelas pessoas que não têm nem carteira assinada e que não podiam fazer o seu trabalho informal no dia a dia. Essas pessoas, o presidente foi na casa delas para ver que a geladeira estava vazia, que elas não podiam ficar trancadas em casa. E fez um auxílio emergencial para que essas pessoas não saíssem, não passassem fome e não saíssem invadindo, fazendo saques. A gente está vendo a tragédia que está acontecendo na Argentina, na Colômbia, na Venezuela. Bom, a Venezuela vocês já estão cansados de saber. E o pior de tudo é a gente ver pessoas fingindo que está tudo bem, que está tudo certo. Restringir a liberdade das pessoas. Fechar as empresas, impedir o trabalhador de trabalhar, mentir, mentira em cima de mentira. A gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa. Hoje a gente tem internet, vocês estão me vendo aqui por causa da internet, as pessoas podem buscar, estudar, ver quais são as causas que defendem, quem está ligado com aquelas grandes fundações internacionais que são contra tudo aquilo que nós defendemos para ter um bem-estar aqui, para ter um país próspero, livre, seguro, um Rio Grande do Sul que possa se desenvolver, que a gente pare de ter esse êxodo daqui, que parem de aumentar impostos, que parem de aumentar a burocracia, que as pessoas possam ficar aqui com vontade de ficar no estado, sabendo que pode ter emprego, pode ter desenvolvimento e parem de ir para Santa Catarina ou até para o Paraguai, que é o que está acontecendo, por um estado engessado por essas ideias retrógradas. Só que eles mentem. Eles vão dizer que nós somos contra a democracia e são eles que querem nos calar, inclusive nas redes sociais, que querem calar a mídia, querem calar todo mundo, porque se eles têm esse monopólio do espaço de comunicação, a mentira prevalece. Mas quando nós temos esse espaço para poder mostrar a verdade, qualquer pessoa que busque a verdade vai ver. Se a gente assistir às 5h30 da entrevista do presidente Jair Bolsonaro no Flow Podcast, não tem uma pessoa que realmente, de coração aberto, assista aquilo e não veja que ali tem um homem honesto, transparente e que pensa no bem do país, que está se sacrificando por mim, por ti, por todo mundo. Porque é uma cruz muito pesada. O que o Bolsonaro está fazendo pela nossa nação, sendo que ele poderia ter surfado a onda do fica em casa e economia a gente vê depois, de passar por cima de todas as liberdades individuais. E não foi isso que ele fez. Ele falou a verdade e ele defendeu o povo. E é isso que a gente precisa. Pessoas que mesmo quando vem uma maré de mentira,
por narrativas e uma construção de propaganda que vão prejudicar a população, que essas pessoas tenham coragem, que respondam primeiro sempre para Deus, que façam o certo, e fazer o bem para o próximo é agradar a Deus. E é isso que a gente precisa, de pessoas que falem a verdade, que defendam, que não atropelem a liberdade e o direito das pessoas por um projeto de poder pessoal, que pensem no Estado, que pensem no Brasil, pelo bem comum. Essa é a diferença, é isso que vai mudar a política. E se a gente não fizer esse esforço de buscar a verdade e ajudar a mostrar para as pessoas quem realmente são, e aqui eu falo do Eduardo Leite porque foi injusto o que ele fez com o Rio Grande do Sul. E só não foi pior porque a gente tem um presidente Jair Bolsonaro que tentou segurar ao máximo a liberdade e garantir os direitos das pessoas. Porque se não fosse o Bolsonaro no poder, a gente estaria numa situação como a Argentina está, sem combustível, com escassez de alimentos, com problemas gravíssimos de segurança. Não é isso que a gente quer. E a gente pode ter um caminho diferente. E eu acredito muito que pessoas de bem, pessoas alinhadas com os valores corretos, tementes a Deus, a gente pode mudar o nosso Brasil. A gente já começou e não vai terminar aqui.